Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Emerson, professor de Física, e bem-vindos ao nosso 7º episódio. Eu tinha colocado para vocês aí que nesse nosso 7º episódio iremos falar aí sobre o questionamento 6, que é se hoje em dia estão tentando comprovar a existência de outras dimensões. Só que para ficar mais interessante, eu tive a ideia de trazer nesse episódio para vocês se hoje em dia estão sendo testadas aí as hipóteses, os levantamentos acerca da existência de universos paralelos. Ah, professor, mas por que você está mudando assim? Eu estou mudando pelo fato de no episódio anterior, no episódio 6, termos falado sobre universos paralelos. Então é interessante que a gente dê uma continuidade em relação a essa discussão. Então aperta o cinto aí, se prepare que esse episódio ele vai falar aí de muita coisa legal e muita coisa nova. No episódio anterior, nós falamos aí sobre o professor Stephen Hawking e Thomas Hertog, que em trabalho conjunto estavam tentando elaborar aí uma teoria sobre a existência real de um multiverso. Como já dito, o multiverso seria a hipótese de que vivemos em um local, um nosso universo, e que ao nosso redor teriam outros universos. Mas como eu disse, os professores eles estavam muito incomodados com a questão do teste, da prova científica acerca da existência desse multiverso, da existência de outros universos que não seja o nosso. Então, 2 semanas antes do professor Hawking falecer, em 2018, ele escreveu um artigo sobre universos paralelos. Nesse artigo, ele deixa claro que a ideia dele e de Thomas Hertog era aí falar sobre a comprovação desse multiverso, a comprovação desses universos paralelos existentes através de uma coisa chamada radiação cósmica de fundo. Mas o que é essa radiação cósmica de fundo, né, galera? Bom, para a gente falar da radiação cósmica de fundo, é interessante a gente retomar a ideia do Big Bang, né? A gente tinha aí um ponto extremamente denso e quente, que gerou uma enorme explosão, e nessa explosão foi liberada uma grande quantidade de energia. Essa energia a gente chama hoje de radiação cósmica de fundo, galera. Então, vamos trazer isso de uma forma mais básica. A radiação cósmica de fundo é como se fosse um fóssil de luz. Mas um fóssil de luz pelo fato de ela ser uma luz lá do universo primordial. Hoje em dia nós temos aparelhos que captam essa radiação cósmica de fundo, inclusive a sua televisão, sabia? Sabe quando tem aquele ruído na TV? Esse mesmo que você acabou de ver aí, 3% desse ruído, ele é composto de radiação cósmica de fundo. Então, como a gente vai tratar essa radiação cósmica? Ela é uma parte do espectro eletromagnético, daquele espectro de faixas de frequência que você já conhece, né? Nós temos aí micro-onda, nós temos infravermelho, nós temos o espectro visível, que é o que a gente enxerga, a gente tem raio-x, são alguns exemplos, tá bom, gente? A radiação cósmica de fundo, a máxima intensidade que ela atinge é numa frequência de vibração eletromagnética da frequência de micro-onda. Então essa radiação cósmica de fundo, essa parte do espectro eletromagnético, atinge a Terra de todos os lados. Dá uma olhadinha aí na montagem, na foto tirada através da análise desse espectro aí da radiação cósmica de fundo. Então agora que a gente tem essa base, a gente pode pensar realmente em como isso pode ser testado. A ideia trazida agora, gente, é a ideia de inflação eterna. O que seria essa inflação eterna? A partir do momento que teve a explosão do Big Bang, logo em sequência, uma outra partícula explodiu, gerando uma expansão do universo que nós conhecemos, uma expansão muito grande que acontece até os dias de hoje. Só que nessa expansão, pessoal, nós temos aí pontos dessa expansão que elas cessam, formando os universos. Então é como se os universos eles fossem bolhas de sabão, gente. Sabe quando você põe aí um monte de bolha quando ela cai no chão, aí fica um monte assim, ó? Então, é como se cada bolha fosse um universo gerado a partir daquela expansão, a partir da explosão lá no universo primordial. Alerta de spoilers, hein? Então, lá no final da 3ª temporada da série Dark, nós temos aí uma explicação da existência desses 2 mundos. Esses 2 mundos a gente vai chamar aí de 2 universos, o universo 1
e Universo 2. A série mostra lá como esses dois universos teriam sido criados, né, gente? O Tannhaus, ele tentou criar uma máquina do tempo para que ele pudesse voltar e evitar que o seu filho sofresse um acidente de carro juntamente com sua família. Então, através da criação daquela máquina do tempo, Tannhaus, sem saber o que ele tinha feito, acabou gerando esses dois universos. Então é como se a máquina do tempo criada pelo Tannhaus fosse aí o nosso objeto de explosão que acarretou nessa criação dessa inflação eterna gerando essas duas bolhas. Isso, claro, além do mundo dele mesmo, ou seja, do seu universo. Para fazer um link legal com a série, a gente pode pensar aí em como isso tenta ser provado hoje em dia. Um físico pesquisador chamado Matthew Johnson, da Universidade de Waterloo, do Canadá, ele capta essa radiação de fundo através de uma sonda. Sonda essa chamada de WMAP, criada pela NASA, tá bom, gente? Essa sonda, ela faz um mapeamento dessa radiação cósmica de fundo que nos atinge de todos os lados. A ideia é a seguinte: se a gente conseguir pegar esse mapeamento da radiação cósmica que está nos atingindo, assim como foi visto na imagem no começo do vídeo, e a gente retira desse mapeamento poeira cósmica, estrelas e planetas e gases, o que sobrar, que pode ser observado como manchas intensas, pode ser aí um indício da colisão do nosso universo com outras partes do nosso multiverso. Pois quando tiramos essa radiação cósmica de fundo, a única coisa que devia sobrar é um ruído. Então é como se essas manchas que podem ser observadas fossem aí as interações entre esses universos. Como que a série mostra isso pra gente, pessoal? Nós temos aí momentos em que a Marta do universo 2 vai para o universo 1, o Yona do universo 1 vai para o universo 2, e os personagens estão ali meio que flutuando entre esses universos. Então imagina duas bolhas de sabão, quando eu coloco elas interagindo. Vai ter uma parte interna que é comum aos dois pontos, aos dois universos. Então é como se a física hoje em dia tentasse comprovar deste formato a existência de um multiverso, a existência de vários universos paralelos, assim como bolinhas de sabão em que a gente está imerso em uma delas. Detalhe, a gente não sabe como que a física funciona dentro dessas possíveis bolhas. Até porque para você sair daqui e chegar em outra bolha, você tem que viajar numa velocidade maior que a da luz, o que não é possível. Então, galera, chegamos ao fim do nosso episódio 7. Sei que foi um episódio pesado, mas espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês busquem aí esse conhecimento. Deem uma lida em artigos científicos, deem uma lida nos papers, que vai ajudar vocês a entender bem melhor tudo que eu falei aqui, pois eu falei de uma forma bem básica. Então, galera, agradeço a atenção de vocês e eu espero você lá no episódio 8, tá bom? Ó, beijão, até mais!